Bom dia, boa tarde, boa noite, você, caçador de experiências memoráveis. Sim, hoje é dia, você está em mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. E você já sabe, esse podcast, ele só existe graças a eles, os deuses da tecnologia, a Era, que faz possível esse podcast. Eles que entregam uma plataforma omnichannel que vai revolucionar os dados, o jeito de atender os clientes da sua empresa, é tudo na sua mão para melhorar a experiência do seu cliente. Mesmo que o seu cliente ainda não seja cliente, pode ser para o comercial também, naquele primeiro contato. Quer saber como isso pode acontecer na sua empresa? É só você pegar o seu celular, apontar para o QR Code que está em algum lugar por aqui, talvez até na minha cara, não sei. Aponte para o QR Code e vá para o site da Era, era.com.br, para você descobrir como isso pode acontecer na sua empresa. E mais uma vez, estamos aqui com uma pessoa que manja tudo de experiência do cliente. Mas você sabe que aqui a gente vai por nicho e mais uma vez a gente volta ao mercado imobiliário. Tenho aqui na minha frente hoje Amanda Long, que é sócia diretora comercial da Squad. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui. É um prazer receber o convite de você, de estar hoje aqui na Era Uma Vez e trocar esse papo, essa troca legal, apresentar aí, falar um pouquinho da experiência do cliente, enriquecendo esse mercado que a gente sabe é a grande engrenagem do Brasil, né? Construção civil. Exatamente. E para começar, eu queria só destacar um ponto muito importante, que é todas as experiências são experiências humanas. A experiência do cliente, a experiência do colaborador, do fornecedor, enfim. E às vezes, por focar tanto na experiência do cliente, a gente acaba esquecendo de outras experiências que podem estar envolvidas no que a gente faz. Então a gente pensou na sua experiência aqui hoje e a gente quer te deixar um presente para você lembrar da gente. Porque experiência é sobre ser lembrado também. Nossa, Então, amei! para você colocar lá no seu escritório, na sua mesa, uma mini Amanda, uma Gente, Amandinha, eu amei, amei. Obrigada, para você obrigada, lembrar da gente e obrigada. lembrar Vou que você deixar aqui, esteve aqui tá? com a gente. Deixa a Nossa, na mini minha Amanda nos assistindo. mesa. Maravilhosa, amei a surpresa, Você viu que gente. tem essa roupa que ela tá usando, você tem essa roupa, né? Tenho, Essa claro. roupa, foram nossos stalkers de plantão que descobriram, foram lá no seu armário. Obrigada, gente. Imagina, Já era um justamente prazer, agora ficou um prazer enorme. para ficar legal, é para ficar legal. Amanda, antes de tudo, como que você caiu nesse mundo? Porque você, pelo que eu entendi aqui, que a gente bateu um papo antes, você vem do mercado imobiliário, talvez não exatamente de CX, né, não de experiência do cliente, mas hoje você tem uma operação que leva em conta muito esse universo da experiência do cliente. Então a pergunta é: quem é a Amanda e como que você caiu aqui? Tá, então quem sou eu? Então eu tenho 20 anos de mercado imobiliário, né, eu comecei na Lopes, um ano de Lopes Imobiliária, e logo depois isso foi, gente, lá em 2006. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Então foi um ano de Lopes, logo em seguida fui para a Direcional Engenharia, que é a maior incorporadora do país. Dentro da Direcional foi uma carreira muito legal, muito sólida. Então fui gerente comercial, fui gerente regional e a Direcional atua no país inteiro. Então lá na Direcional foi desde 2007 até 2017, início de 2018. Então passei pela parte do IPO da empresa, expansão, abertura de praças, formação da grande house, né, que é a imobiliária própria da Direcional, que hoje tem 4.000 corretores e claro, a gente fala em crescimento, é a dor do crescimento. Então a gente olha para dentro de casa e fala assim: "Nossa, eu tenho que olhar para pessoas, eu tenho que olhar para processo, eu tenho que olhar para a experiência do cliente". E aí vai colaborador interno, o cliente, imobiliária/corretor e também o cliente final. Então, ao longo dessa jornada dentro da Direcional, a gente veio construindo isso. Então, eu era da área comercial. Pós-Direcional nasceu a Squad nasceu em fevereiro de 2018. Temos aí, vamos fazer semana pós-carnaval, 8 anos de empresa. Então, dentro da Squad, nosso cliente primeiro é a incorporadora, que nos contrata para diversos tipos de serviços, seja com foco em arquitetura, em marketing ou em comercial. O passo que qual é o nosso grande diferencial?
é exatamente o nosso olhar para a venda, para a experiência do cliente, da imobiliária, é fazer com que o projeto nasça o mais redondo possível, para que a experiência daquela imobiliária para com aquela incorporadora seja a melhor possível e ele concretize a venda, e o cliente final, quando compra esse imóvel, realize um sonho, não um pesadelo. Então a gente tem toda essa esteira, e a parte comercial, que é exatamente o meu guarda-chuva, é o olhar para dentro de casa para as incorporadoras, porque hoje, de um tempo para cá, e a gente pode explorar isso depois em um outro momento, não é só sobre vender, não é só vender o imóvel, mas sim como vender e de que forma eu vendo o meu imóvel, porque eu vendo imóvel para pessoas, né, então é todo um processo ali, um caminho da venda a percorrer até a venda que passa por várias etapas. E aí, cheguei aqui com vocês, né, para a gente conversar um pouquinho sobre como que esse mercado tem esse olhar hoje para a experiência do cliente. Como que as incorporadoras hoje estão olhando e querem melhorar cada vez mais isso. Quais ferramentas, como está acontecendo dentro de casa, vamos dizer assim, né. E é isso. E eu te fiz essa pergunta fora do ar, mas acho legal a gente trazer aqui para dentro também, que é quando eu olho, e eu não sou do mercado imobiliário, venho aprendendo sobre o mercado imobiliário nas pessoas que a gente já trouxe aqui, a gente já trouxe MPD, Tenda, e vários entes do mercado imobiliário. Quando eu passava em frente a uma obra, o que eu via ali, um prédio sendo construído, para mim, quem constrói o prédio é a construtora constrói, portanto, o prédio é da construtora, porque eles estão construindo, e aí aparece um nomezinho lá, incorporação. Uhum. E aí depois vem um monte de banco, e aí fica confuso. É. Pelo menos para mim, era só uma entidade. Aí se fala muito de incorporação, que é o que está lá na plaquinha. Uhum. Qual é a diferença nesse mercado entre incorporadora e construtora? Aliás, acho que você pode explicar para a gente do começo ao fim. Tive a ideia de um projeto, alguém fez o projeto, alguém construiu, alguém começa a vender e alguém compra. Quem é essa galera toda? Para você ver o quão complexo, né, é o mercado imobiliário. Então, excelente pergunta. Vamos lá, tentar ser a mais didática possível aqui. Incorporadora e a construtora podem ser, de fato, as mesmas pessoas, mas não obrigatoriamente. Então, mas quando um cliente compra um imóvel na planta, ele compra de quem, obrigatoriamente? Da incorporadora. É ela que desenvolve o projeto imobiliário que vai ser vendido na planta, que vai ser construído futuramente. Quem constrói obrigatoriamente? A construtora, né. Então a construtora pode ser a própria incorporadora, como a incorporadora pode terceirizar esse serviço. Ela não ser uma construtora e contratar uma construtora para executar aquele projeto. Mas quem pode vender o imóvel? A incorporadora pode vender o imóvel? Não. Existe uma legislação que protege isso, os corretores de imóveis, né. Existe uns profissionais habilitados para que façam a intermediação imobiliária, que é feita exclusivamente por corretores de imóveis que possuem CRESSE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, né. Então quem faz a venda? Corretores de imóveis e ou imobiliárias, né, que tem ali o CRESSE jurídico para poder fomentar essas vendas. E quem compra esses imóveis? O cliente final, que é o adquirente que pode comprar para fins de moradia ou para fins de investimento. Então, entre a incorporadora e o cliente final existe um intermediador, que é o corretor de imóveis ou a imobiliária. E entre a incorporadora e o imóvel sendo construído, existe uma construtora, que pode ser do mesmo grupo da incorporadora, ou ela contrata e terceiriza esse serviço, Maravilha. tá? Então, o que ficou claro para mim na conversa e agora, que a construtora não vende imóvel, Não, a construtora vende o serviço de construir. é E isso. a incorporadora Incorporadora. tem a idealização, contrata a construtora, que pode ser dela ou não, mas contrata um outro É isso, CNPJ, a construtora entrega o imóvel para a incorporadora, essa vende por meio dos é corretores isso, e chega na gente. é isso. Esse é o rolê, o tamanho Esse desse é rolê. isso. E o cliente da Squad é a É incorporadora. a incorporadora. É E o isso. cliente final, ele passa por todo esse caminho aqui, até ele receber as chaves do imóvel dele. E aí é outro BO, porque a Aí é o experiência dele não termina nas isso. chaves, né. Não. Aliás, acho que nunca termina. Nunca termina, Não porque termina. depois das chaves,
Vem o pós-chaves, que é o relacionamento do cliente durante quando qualquer pessoa que compra na planta um imóvel, ela tem uma garantia de 5 anos, né, quando ela recebe as chaves. Então, qualquer coisinha que aconteça, que chama de vício, né, vício no imóvel, que pode acontecer sim, não é porque a construtora é ruim, a incorporadora é ruim, pode acontecer vícios na obra. E aí essa incorporadora, como foi vendido na planta, ela se vincula durante 5 anos após a entrega dessas chaves. E aí tem esse relacionamento ainda estendido, ou seja, imagina, eu vendo o imóvel na planta para ser entregue daqui a 36 meses, 3 anos. Eu construí a obra, entreguei a obra, mas aí começa o prazo de 5 anos de garantia. Então são 8 anos de relacionamento de qualquer cliente dentro de uma incorporadora. Por que na incorporadora? Porque ele comprou da incorporadora. Então são 8 clientes, são 8 anos que a incorporadora tem que se preocupar com a experiência desse cliente. Durante a venda, que até vender o encantamento do cliente, e depois da venda, o encantamento desse cliente é obrigação. Porque depois que ele entra para a porta para dentro, que se torna efetivamente um cliente, aí que ela tem que se preocupar, Aí é o casamento. aí é o casamento, em fazer com que ele fique mais feliz ainda dentro de casa, porque se ele está feliz, ele indica a empresa, ele fala bem da empresa, né, não é só aquele olhar de: "Nossa, a empresa que eu comprei o imóvel só entra em contato comigo para me cobrar". Não, uma empresa que tem um olhar para a experiência do cliente, ela está preocupada em todo ponto de contato desse cliente na empresa. Então existe uma régua de relacionamento que é o que a gente chama na prática, Que é muito maior do que muito eu acho maior. que do mercado que a gente tem por aí, até o mercado de carro, mercado, enfim, de N coisas, acho que esse é o acho que é a régua com maior, No com maior tempo para complexidade. revelar É. e com a In complexidade alta. inclusive essa semana eu estava em Goiânia semana passada, e fazendo aqui um parênteses nessa conversa sobre outros mercados. E-commerce. A gente estava falando de uma plataforma de atendimento a cliente de e-commerce. E aí um incorporador: "Ah, eu acho que eu vou trazer essa plataforma para minha empresa, mercado imobiliário". Eu disse: "Não, claro que não". Ele disse: "Por quê?". Eu falei: porque essa plataforma não tem jornada de compra. É o olhar totalmente diferente, a complexidade de uma compra de um imóvel e a esteira do desenvolvimento é muito Não é extensa". comprar uma caneca. É exato, não vou comprar uma roupa no e-commerce. Que legal que você trouxe isso, porque eu já tinha aqui na minha cabeça uma questão, eu não sei aonde eu vi, mas o seguinte comentário: às vezes você vai comprar um item de baixo valor, sei lá, uma camiseta, um tênis, uma calça, e, poxa, você entra na loja e você é bem tratado, a loja tá cheirosa, tem toda a experiência olfativa, o vendedor, ele te trata bem, ele não tenta te empurrar nada, e aí você vai lá e efetiva a compra, R$ 199. E às vezes você vai numa concessionária, que aí você pula o valor, Muda o ticket, né, muda sim, muito o ticket, e talvez não pague uma senhora comissão, mas paga uma boa comissão, sim. e a experiência não chega nem perto da loja. E aí, entra no mérito que a gente falou agora há pouco. Até antes da pandemia, segundo você chegava para comprar um imóvel e era meio que tirar pedido, né, tirar a compra de pastel. Como é que você enxerga isso? Então você vem em itens muito menores e que se vendem na escala, geralmente se media a experiência, se pensava na experiência, e numa coisa que deveria ser óbvia a experiência, não se pensava até 19 e 20. É Como isso. que isso surgiu e qual que é a sua visão? Isso veio, por incrível que pareça, por conta da pandemia. Então a pandemia foi um grande divisor de águas no mercado imobiliário, do ponto de atendimento ao cliente. Então, desde que tem o mercado imobiliário, a gente tem grandes empreendimentos sendo lançados, né, grandes lançamentos icônicos acontecendo, mas eu vou me ater aqui na experiência do cliente. Então, a pandemia foi um divisor de águas nesse sentido. Antes da pandemia, não existia esse olhar, era tirar pedido, como você falou. Então, a riqueza dos detalhes não existia. Tempo de atendimento, régua de relacionamento, script de atendimento, comunicação visual, detalhes de decoração. Não se levava tanto em consideração isso, por quê? Porque a demanda, né, era muito grande em relação à oferta. E aí tinha muita procura.
E era muito focado em trabalho do corretor, que a gente chama de braço do corretor, do offline, panfletagem, tudo aquilo. Mas aí a pandemia veio e as portas se fecharam. O que era offline não podia mais ser offline, porque não se podia ter contato com as pessoas. Então a gente teve que revolucionar um mercado altamente cartesiano, do dia para a noite, literalmente. Como é que você vende um imóvel na planta, no digital? A gente teve que aprender. Como é que você faz isso? Estruturando o processo, estruturando o atendimento. E começou aquela guerra do digital, né? As incorporadoras correndo atrás ali para massificar os usuários a receberem ali as suas campanhas digitais para poder clicar ali. Só que aí veio um outro, até aí tudo bem, todo mundo aprendeu a fazer. Mas aí veio o passo mais difícil. O cliente clicou e entrou no meu funil. Só que eu perdia esse lead. Por quê? Porque eu não tinha a velocidade de atendimento. E aí foi correndo-se atrás dessa situação para organizar o atendimento. E aí, na época lá atrás, ainda era botmaker, mas já tinha uma mensagem automática chegando para o cliente pensando nessa experiência. Então, isso tudo veio sendo construído, esse olhar para o atendimento do cliente, a satisfação dele, a experiência dele positiva na pandemia para cá. Então, eu até brinco que a gente evoluiu no mercado imobiliário nesse sentido por conta da pandemia 10, 15 anos. Talvez se não tivesse acontecido a pandemia, não que eu esteja dizendo que foi a melhor coisa do mundo, porque não foi, foi a pior coisa do mundo. Uhum. Mas para o mercado imobiliário, a gente teve que correr com isso para poder se profissionalizar nesse sentido, e eu estou falando do ponto de vista das incorporadoras, para poder atender melhor esses leads, né, que aí é o cliente digital. Então, como é que eu não só atendo, mas como eu retenho e faço esse lead caminhar no funil de vendas e se tornar um cliente efetivo meu, né, até ele passar do funil do online para o offline. Então foi um caminho que nós tivemos, que as incorporadoras tiveram que aprender muito rápido, e isso veio muito da necessidade da pandemia. E ao longo, de pós-pandemia, então teve essa introdução do botmaker no mercado imobiliário, e hoje as inteligências artificiais estão nadando de braçada. A gente tem inteligência artificial que não só atende com excelência, mas atende, qualifica, pega a documentação, agenda a visita para o corretor, faz um CSAT depois com o cliente para saber como é que foi a experiência dele no atendimento lá no stand, se ele gostou, se o corretor foi legal com ele. Então, assim, deu uma nota para mim, para a incorporadora, né? E a IA fala com o tom de voz da incorporadora. Então, tudo agora é conectado a uma experiência do cliente. E toda incorporadora agora é atenciosa nos dados. É uma empresa que, se ainda não é, está buscando se tornar uma empresa orientada a dados. E esses dados são captados de onde? De toda essa esteira de atendimento do lead ao longo da jornada dele de compra, que são dados valiosíssimos para a empresa. Então, se o lead está descendo no funil de vendas, é porque ele está cumprindo ali, quem está por trás daquele lead está cumprindo o seu papel. É a IA, é o corretor, é o stand de venda, é toda a jornada está se cumprindo. Agora, se eu, incorporadora, estou perdendo os meus leads, eu preciso enxergar onde está o gap da minha operação para eu corrigir aquela rota e não perder mais esse cliente que se interessou pela minha marca, se interessou pelo meu produto. E como que eu enxergo isso? Se eu tiver dados. Se eu tiver uma esteira com processo, tecnologia e dados otimizados. Aí eu, incorporadora, consigo ser estratégico e entender a minha operação. Porque quando eu entendo a minha operação, eu chego exatamente no ponto final, que é a experiência do cliente. Se o cliente ele está bem atendido, se o cliente gostou do meu produto, primeiro eu falei bem atendido, depois eu falei gostou do meu produto. Porque se ele gostar do teu produto, ele não for bem atendido, ele desiste. É isso. Então, se ele foi bem atendido e gostou do teu produto, ele conclui o caminho. Desculpa te Não, interromper, imagina. ele vai até o objetivo primeiro de um cliente, no caso da compra de um imóvel, que não é diferente do e-commerce, do imóvel, da esteira de venda de imóvel, é tirar esse lead do digital e colocá-lo ele no mundo real. E como que faz isso? Agendando a visita. Porque a hora que esse cliente vai lá para o stand de venda,
ou vai para a imobiliária para ser atendido pelo corretor, que é o profissional habilitado para fazer a intermediação imobiliária de uma unidade. Então ele vai ser atendido pelo corretor e se for dentro do estande, que tiver decorado, perfeito. Por quê? Porque eu vou tangibilizar o sonho daquele cliente. Eu vou mostrar para ele que ele foi bem atendido e que ele vai depositar o sonho dele numa empresa que realmente é gabaritada. Então eu consigo seguir um ciclo. Então, resumindo, eu tenho atendimento ao cliente, eu tenho tecnologia, com base em atendimento, eu tenho processo e eu tenho otimizado e eu tenho dados sendo gerados para a incorporadora poder gerar seus insights. E aí sim, a gente consegue extrair o máximo dessa operação e concluir o objetivo dela, que é vender o imóvel, mas é vender bem. Vender para que, lá que na nossa conversa, que o cliente compre um sonho, não um pesadelo. E essa você falou de dados, eu adoro falar de dados, porque contra fatos, e os dados provam É fatos, isso. não há argumento, né. Eu digo que uma opinião não vale nada. Aliás, uma opinião não vale quase nada. Até brinco quando eu vou falar quando eu palestro, as primeiras palavras que eu digo na palestra, geralmente são dados que comprovam minha tese. E aí, a partir daí, eu consigo falar de outras coisas. Então, imagina aí eu te pergunto, mas já dou o direcionamento, porque eu Uhum. para o que eu imagino. Os dados, imagino eu, começam muito antes do atendimento ou muito antes, de pensar na jornada de compra, eu preciso pensar já no projeto. Por que eu estou trazendo isso? Eu moro num empreendimento em Barueri, que foi pensado para ser um bairro. Uhum. E eu não comprei ele na planta, eu tô lá há uns 10 anos mais ou menos, quando eu cheguei ele já devia ter uns 5, então tem 15 anos de projeto. E eu não consigo conceber como que num projeto de um bairro privativo, com 20 torres, 4 praças, então ali É um bairro a gente mesmo. tem budget de cidade. Você faz a conta pelo que você paga de condomínio, porra, tem Arrecadação incrível, né? mais de 1,5 milhão, que é um problema, porque obviamente tem corrupção. Não vou falar o nome, senão vou ser processado. Que tem, obviamente tem. Mas, eu não posso instalar um ar-condicionado. E aí eu olho pra incorporadora, que já faliu, e não imagino por quê, né. Mas como que ninguém, e eu sou engenheiro de formação, como que ninguém previu que as pessoas vão precisar de ar-condicionado no Brasil, né. E aí o que as pessoas fazem? Instalam ar-condicionado portátil, porque não tem como fiscalizar, e volta e meia a rede cai, e aí tem que fazer reforma e o caramba 4. Então, os dados começam no projeto ou esse é um gargalo? Exatamente. Deveriam começar no Devem projeto. começar numa famosa coisa chamada pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, ela é orientadora para o incorporador, que vai desenvolver um projeto. Então, vou falar um pouquinho da Squad. Dentro da Squad, a gente tem área de projetos, onde meu time próprio de arquitetura desenvolve projetos. As incorporadoras contratam a Squad para desenvolver projetos. Mas Amanda, a nossa sede é em BH. Vocês estão lá em Belo Horizonte, mas o meu projeto é lá em Manaus. Como que vocês vão fazer isso? Nós atendemos o Brasil inteiro. Como que a gente atende o Brasil inteiro? Porque a gente estudou a legislação do Brasil inteiro. Então, quando você vai desenvolver o projeto, sim, existem limitações, né, de construção, de Plano desenvolvimento, diretor. tudo isso, né? Então, você tem que entender até onde você pode ir, né, dessas limitações, mas baseado na sua pesquisa de mercado, ou seja, onde está o teu terreno, quem são teus concorrentes, qual a vocação desse terreno, saber que tipo de público está no entorno, que a gente chama de região primária, micro-região, média região. Então, quanto mais longe o teu público está para comprar o teu imóvel, maior vai ser o esforço para vender. Então, se eu quero fazer, exemplo, eu estou num terreno longe do centro, mas eu quero fazer um terreno, um empreendimento de alto padrão. Sendo que o público de alto padrão não está não tá muito afastado do meu terreno. Das duas Das áreas uma. periféricas, né, da Das cidade. duas uma. Ou eu desenvolvo um projeto super exclusivo para encantar
esse cliente para migrar de uma região que está totalmente desenvolvida, perto de shopping, etc., para fazê-lo migrar para cá, ou eu não vou vender minha unidade. Mesmo pensamento é para o econômico, né, um empreendimento econômico. Estou fazendo empreendimento aqui, estou colocando um monte de área de lazer, pulverizando demais, fazendo, ele vai ficar muito mais caro do que seria para o público em torno daquele produto. Então, de repente, eu preciso ter um olhar mais vendedor. Aí não é do ponto de vista de arquitetura, aí é do ponto de vista de entender mercado. Onde está o meu terreno, né? Qual a vocação dele? Chegou nessa informação, onde está o meu público? Porque eu tenho que fazer um projeto que vai vender, não um projeto que vai me satisfazer como enquanto arquitetura, enquanto arquiteto. Porque eu tenho que entregar um projeto para o incorporador que ele vai se viabilizar, porque ele vai ter que ser construído. Das duas, uma, ou ele vai ser construído vendido, ou ele vai ter que ser construído não vendido. E aí a conta chega numa hora. O que vai ditar isso? Se você lê o mercado que você está. Se você não lê o mercado que você está, você vai ter um problema, né. E a questão do ar-condicionado, por exemplo, eu não sou de São Paulo, mas moro em São Paulo. Então eu vim conhecer projetos sem ar-condicionado, sem a permissão de instalar um ar-condicionado em São Paulo, gente. Eu Assim, tenho vontade de bater nessa pessoa. né, um país tropical, Quem né. poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Mas existe. As construções antigas, de 50, 40 anos atrás, ok, é entendível. Agora, as construções novas, realmente você tem que ter uma laje, é comum se ter uma laje técnica para você colocar ali seus aparelhos de ar-condicionado e todo mundo ter ar-condicionado. Hoje você vê, isso é normal no Brasil inteiro. Mas é sobre isso a questão da, quando você tem um olhar vendedor para o projeto, você não está pensando só no projeto legal, só no modernismo, nas linhas, não. É em quem vai comprar, se ele vai ter uma experiência boa, mas se ele vai se interessar e poder comprar aquele imóvel. Esse olhar vendedor que você chama, eu até chamaria, as pessoas falam muito de cliente no centro, e ok, virou uma expressão bonita nos últimos anos, mas eu acho que é muito mais, é muito menos sobre olhar para o cliente e muito mais sobre olhar para onde o cliente está olhando. É Eu isso. entender o que aquele cliente quer. Quando eu entendo o que ele quer, eu tenho esse olhar vendedor. Então, eu penso num projeto que vai ser um bairro privativo, com toda a segurança, e assim, é muito legal o condomínio, eu posso sair com o meu cachorro 3 horas da manhã. Mas quem vai Lindo, comprar? maravilhoso. Mas, cara, não tem ar-condicionado. E tá bom, eu resolvi, eu tenho um ar-condicionado portátil, mas é uma droga É, ter que viver assim, né. E não é a melhor aí experiência, né? não é a melhor experiência. E aí agora não é culpa do condomínio. Aliás, não é culpa da construtora, é culpa do condomínio. A gente está em 2025, imagina, eu tenho 25 torres, eu tenho mais ou menos 2.500 unidades, mais ou menos 10.000 moradores. É impossível você pensar que não vai ter um abençoado, no caso sou eu o abençoado, que tem um carro elétrico. Não tem como pensar em colocar um carregador ali dentro. Já foi conversado, já foi falado que a gente paga, já foi falado que a gente faz malabarismo. E você tem ali um síndico, que geralmente é um síndico profissional, que tá, desculpa o francês, cagando para aquela situação. Hoje, na hora que eu me mudar daquele apartamento, vai ter que ter um carregador previsto na construção de alguma forma. Eu já vi alguns da MPD, por exemplo, que tem elevador para pedido do iFood. Uhum. Né, e aí a gente vê todo dia vídeo de entregador, reclamando que o cara quer que suba. E na boa, o entregador tá certo, ele não tem que subir, quem vai gravar a moto dele, Exato. né. E aí você vê que aí os projetos vão avançando de acordo E com tem os que se dados. adaptar, exato, tem que se adaptar às necessidades do cliente. E você coleta isso aonde? Nessa régua de relacionamento que você tem. Você tem que ouvir o seu cliente. Quem é a pessoa que vai mais trazer dados para a tua operação? E os dados mais corretos? O teu cliente. O teu cliente é que vai falar exatamente o que você tem que melhorar dali para frente. É no teu projeto, é no teu paisagismo de uma forma geral, é no teu stand porque está
tá recebendo um monte de informação lá de cliente que foi mal atendido, não tinha espaço para sentar, enfim. Então, as informações vão vir exatamente dos teus clientes, e aí você vai melhorando e se profissionalizando, que é o que a gente muito fala para o mercado da construção civil, é profissionalizar cada vez mais. Então as incorporadoras barras construtoras, as que são as mesmas, não mais, constroem o imóvel para vender. Não é mais esse o objetivo. Sim, elas são empresas vendedoras de imóveis, sim, mas não a qualquer preço. Então elas pensam hoje o que que eu tenho que fazer de dever de casa para que esse cliente escolha a minha marca, escolha a minha empresa e se fidelize a mim. Aí esse trajeto, esse passo para trás, até a compra e depois até a entrega do imóvel, é muita água que passa embaixo da ponte, né, que é a experiência do cliente. Eu vou entrar na parte mais técnica para além, para depois da construção, mas, me veio uma curiosidade que eu acho que talvez vai gerar um corte bom aqui, e aí a gente trabalha nas redes sociais, aí já é o seu pontapé inicial, que é, a gente pensa nessas, particularidades, né, de, carregador de carro elétrico, tem que ter a laje técnica para ar-condicionado. Aí você vai para Balneário Camboriú, tem elevador de carro que bota o carro lá em cima, que para mim é uma coisa de idiota, mas o cara tem uma Lamborghini, Tem. ele não tem um BYD, e Uhum. para ele é legal ter a Lamborghini dentro da sala dele, ou sei lá como o que ele vai fazer. Qual é a coisa mais louca que você já viu enfiarem num projeto desse, que, sei lá, qual que é a coisa mais diferente que você já viu num Ó, projeto que o você entregou ou teve que convencer a incorporadora que faz sentido? de Peguei diferente, desprevenida, né, eu sei. de alto padrão, o céu é o limite. Alto padrão hoje está chegando no nível que está saindo um pouquinho desses projetos diferentes, que é, por exemplo, o carro estacionado dentro do seu apartamento. Então, eles estão trazendo agora as marcas de luxo, de alta costura de luxo, Tipo para Louis tipo Louis Vuitton. Vuitton, Versace, para fazer a decoração do prédio, das áreas comuns. Então, o sofá que você senta é assinado pela Versace, é assinado pelo Elie Saab, porque o alto luxo está tão fora da curva, que você tem que entregar uns níveis de exclusividade nesse ponto, né, da experiência do cliente nesse ponto. Ele vai poder dizer que ele mora num apartamento num empreendimento assinado pela Versace. Os tapetes, a mobília da área comum, tudo é Versace. As toalhas da academia, assim, é outro nível, né, quando você vai para o alto luxo. Mas isso não quer dizer também que a gente não tenha que entregar o luxo para o mercado econômico. A gente precisa, porque diferente do alto luxo, o alto luxo, quem compra, quem está nesse nível de comprar esse tipo de apartamento, seja que estaciona o carro ou que seja tem um sofá assinado pela Versace, mas ele é o cliente que pode comprar isso e muito mais, né. Então ele é o upgrade o tempo inteiro, mas o mercado econômico, muitas das vezes, é o único imóvel que aquele cliente vai comprar. Ele tem direito também de bater no peito e dizer assim: "Eu moro aqui, eu tenho orgulho de E morar ter aqui". suas regalias, né. Ele tem que ter. Então, a gente na Squad, quando a gente vai desenvolver um projeto econômico, a gente tem um olhar para a área de lazer muito carinhoso. A gente chama de passar o batom lá, porque aquilo vai ser a vida daquele cliente. Ele vai morar ali o resto da vida dele, possivelmente. Porque muitas das vezes é um cliente que nem sabia que ele podia comprar um apartamento, uma unidade própria, e ele comprou. Então ele vai fazer carreira ali dentro, vai morar a vida inteira lá. Então o que que a gente olha? Por que que eu vou entregar para esse cliente um pórtico de entrada de qualquer jeito? Não, vamos fazer um projeto com pórtico de entrada legal, para que ele bata no peito e diga assim: "Gente, a porta da minha casa é essa daqui, ó, que tem uma logomarca legal, um vidro legal, uma portaria legal". Ele vai se orgulhar disso, ele também merece. É a exclusividade dele, cada um com a sua exclusividade,
mas tem que ter um olhar. Então, dentro da Squad, a gente tem muito esse olhar para o econômico, que é a nossa grande escola, desculpa. Eu e meus sócios viemos da direcional. Então, a gente tem um olhar muito grande para o projeto econômico, de como torná-lo eficiente e desejável e encantador, porque quando você está falando de produto econômico, não tem muito o que fazer no prédio, é aquele prédio, pode ter sacada ou não, é 2 quartos com suíte, metragem mais reduzida, não tem como fazer muita Não dá para diferença, reinventar a roda não ali, tem. né. Mas você dá o tom do negócio, da sofisticação na área de lazer, um pouquinho no paisagismo, na decoração das áreas comuns. Por que que eu vou colocar uma cadeira de plástico? Se eu posso trazer um requinte maior dentro daquelas condições ali. Então a gente tem esse olhar para dentro dos projetos econômicos. É encantar o cliente, é fazer com que você mostrar um folder de uma imagem, uma perspectiva ilustrativa, que é uma imagem 3D, que o cliente está comprando na planta o imóvel. Mas quando ele receba, ele entra lá e fala assim: "Nossa, era isso que eu esperava", e não: "Nossa, lá estava melhor na imagem. Cadê? Vocês me venderam isso daqui, mas eu recebi isso daqui?". Não. A gente quer que ele veja aquela imagem, se encante, assine o contrato de compra e venda, e quando ele vai receber as chaves, ele fala: "Ufa, era isso que Era isso. era isso que eu esperava". Dentro dessa jornada que vocês mapeiam e criam, seja para o cliente de alto luxo, seja para o cliente que vai comprar um imóvel econômico, qual que é o maior gargalo que você vê? Esquece o pós-venda, porque, a gente já falou aqui com incorporadora e construtora e sabe que lá o bicho pega. Mas nesse processo de venda, porque eu defendo que a venda tem que ser uma experiência. E um exemplo que eu sempre dou na palestra é que, por exemplo, você vai numa fast fashion, né, numa loja de moda rápida, né, que Mas Zara, C&A, Renner, Zara, a sua interação com o vendedor, o vendedor claramente mostra o interesse dele em você. É o interesse na venda, é o uhum. interesse no seu dinheiro. E aí eu brinco, você põe o pé na loja, do bueiro sai um vendedor, e ele já quer te empurrar cartão, quer te empurrar uma venda, você vê que ele quer o seu dinheiro. E é mais ou menos ali que o interesse morre. Num imóvel, na venda de um imóvel, É mais complexo, é mais complexo, mais a demorado. comissão é muito mais, apetitosa para quem está vendendo, Sim. eh, e a hora que o cliente perceber que o vendedor, o corretor, ou a imobiliária, ou a incorporadora só mostra interesse na grana, o interesse também vai embora. Então, como é que você monta essa jornada para que a empresa se mostre interessante e não interesseira? O primeiro cliente do incorporador é o corretor, é ele que vai vender o imóvel. E ele pode ser um corretor da imobiliária própria da incorporadora, Uhum. que é comum no mercado, como também a gente chama de imobiliárias parceiras, são as imobiliárias que atendem, que vendem todos os imóveis da região. E como que você vai fazer isso, né? Exatamente trazendo para o seu lado esses primeiros clientes, essas imobiliárias, esses corretores, fazendo com que eles entendam qual a tua marca, qual o conceito do seu produto, o que que você vende, porque não é só: "Ah, lá na região tenho 5 incorporadoras, todas vendem 2 quartos", mentira, tem as que vendem 2 quartos. Mas tem aquela incorporadora que não vende 2 quartos. Ela tem empreendimentos econômicos, mas que tem conceito, é uma empresa de renome, com uma jornada incrível de um pipeline de entrega. Você está vendo o storytelling que eu estou te contando? É isso que é um gargalo da incorporadora. Muitas das vezes, não faz exatamente esse trabalho de: "Vem cá conhecer a minha marca, vem cá conhecer o meu produto". Então, dentro da Squad, a gente também tem traçado esse processo de como a incorporadora chega nas imobiliárias, seus primeiros clientes, para vender os seus produtos. Imobiliária A, deixa eu te contar, aqui na região, todas as incorporadoras de econômico vendem 2 quartos. Se eu, incorporadora, for me desesperar por isso, eu não lanço mais 2 quartos, correto?
Então, cada produto tem que ter uma história, cada produto tem que ter um conceito, cada produto vai contar uma história. E as imobiliárias precisam conhecer a sua marca. E para isso, você gerar um pertencimento, você gerar um valor, você gerar uma segurança, fazer com que as imobiliárias contem a tua história para os teus clientes. Porque se você, empresa, não contar a sua história, como é que ele vai contar a sua história por você? Né? Então a gente identifica na Squad muito esse gargalo. As incorporadoras não contarem para os clientes o storytelling de cada produto, porque cada produto vai ser de um jeito. Cada produto vai ter a sua narrativa própria, a sua logomarca, o seu conceito. Como é que a gente chegou nessa paleta de cores, nessa definição desse produto? Não é só um 2 quartos. Tem as áreas de lazer, tem um caminho da venda que tudo ali está interligado e existe uma conexão. Então, volto a repetir, se eu, incorporadora, não contar a minha história, quem vai vender meu produto não vai saber contar. Então, esse é um gargalo, e as incorporadoras muitas das vezes não sabem como fazer isso de forma estratégica, né. E na Squad a gente tem isso daí, como que a gente faz esse canal ser efetivo? Não é só vender, eu preciso ser a primeira ou a se eu, incorporadora, preciso ser a primeira ou a segunda opção do meu primeiro cliente, que é a imobiliária. Se ela vende o mercado inteiro, eu tenho que estar aqui na frente dela. Eu não tenho que estar atrás, eu não tenho que ser a sexta, a oitava, senão eu, incorporadora, não trabalho com previsibilidade. Mas para eu subir de categoria e chegar aqui na frente, eu tenho que estar junto dela. Isso se chama o quê? Relacionamento. Então é o B2B. Porque são empresas, seja incorporadora e o corretor, que o corretor vai ser um CNPJ, que ele vai emitir uma nota fiscal, né, para poder receber, ele é uma pessoa jurídica, é sempre relação B2B. E eu preciso me relacionar com essas pessoas. E como que você se relaciona, você fala de experiência? Régua de relacionamento. Então, independente para onde você vai, você tem que pensar em régua de relacionamento. Se eu quero fazer com que aquelas imobiliárias prestem mais atenção no meu produto, eu tenho que ser importante para elas. E como que eu faço isso? Régua de relacionamento, estratégico, né. E aí eu consigo chegar até lá, passar a minha comunicação, passar o meu recado e fazer com que elas transmitam. Então esse é um gargalo das empresas. Por quê? Porque a venda de um imóvel é uma venda muito complexa. Você consegue tirar um pedido: "Ah, eu vendi um imóvel em 2 dias, em 1 semana". Essa é a regra? Não, não é a regra. Qual é o tempo da curva de uma venda? Depende do tipo, do segmento do imóvel. Quanto mais econômico, mais rápido é. E quão rápido é isso? 30 dias. 30 dias para ele amadurecer e realmente tomar uma decisão de compra. E quanto maior esse segmento, quanto mais luxo for, alto padrão for, maior é esse tempo. Então, se eu não tiver uma régua de relacionamento, se a imobiliária que vende meus produtos não souber se relacionar com esses clientes, eles vão comprar meu produto? Não. Né? Então, esse é um gargalo muito efetivo que tem dentro das incorporadoras, dentro do mercado imobiliário de forma geral, e a gente vem tratando muito isso quando a gente fala, quando a Squad, né, presta o serviço de processo. O olhar tanto para o cliente final, quanto para o quem está vendendo o teu imóvel. Então, qual é esse processo de régua de relacionamento? Como é esse atendimento? Como é que os meus materiais chegam até eles? E quando eles não souberem alguma questão, para quem que eles vão perguntar? Qual é o canal de atendimento desses clientes? Porque eu tenho meu canal de atendimento para quem está comprando e pós-venda, mas e para quem está vendendo? Eu tenho preocupação de canal de venda? Será que o gestor, a pessoa que está ali para ser o canal daquele, né, de primeiro contato do meu primeiro cliente, será que está preparado para isso? Será que ele é uma pessoa que ele sabe fazer realmente gestão de pessoas, gestão do meu processo? Será que ele entende realmente de processo? Então você tem que desembolar esse novelo para entender quando você desembola, você encontra dados. Mas se você for uma empresa orientada a dados. Então tudo parte de dados. Se você tem dados, você vai encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Mas se você não tem dados,
você vai continuar míope na sua operação. Você vai saber que você não está vendendo, que você tem um gargalo de com as imobiliárias ou com o cliente final, que alguma coisa está acontecendo, mas ser categórico, cirúrgico e chegar realmente o dedo na ferida, ó, eu estou errando nessa camada aqui. Por que nessa camada? Por conta disso, 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 É disso. chute, né, senão você vai para o chute, Você vai para o e o chute. chute custa dinheiro. E no mercado imobiliário, eu costumo dizer o seguinte, do ponto de vista de incorporador, ou ele é teu amigo, ou ele é teu pior inimigo. Por quê? Porque o errado, eu errei no meu projeto, eu errei na minha estratégia de lançamento, eu errei na minha equipe de vendas, são milhões de reais que estão em jogo. Um projeto imobiliário custa muito dinheiro. Uhum. Então não dá para nascer de qualquer jeito um projeto, da mesma forma que não dá para lançar um empreendimento do ponto de vista de comunicação de marketing, sem um conceito, sem um storytelling, sem as imagens do produto estarem conversando com o conceito dele e muito menos ser uma estratégia comercial alinhada com o teu marketing, porque outro ponto de gargalo, marketing comercial. Se você não tem o seu marketing comercial de mãos dadas, casados e algemados, você tem um gap na operação. E esse é o gargalo, eu não diria que é só do mercado imobiliário, é um gargalo, assim, em todo canto. Eu acredito numa fórmula da experiência, e eu desafio alguém a tirar essa fórmula e dizer que é outra coisa, porque não tem como, que é experiência, seja ela qual for, pode ser no casamento, pode ser experiência na amizade. A Uhum. experi o resultado, essa experiência é o resultado de promessa, aliás, é o resultado de entrega menos promessa, ou seja, de realidade menos expectativa. Se a expectativa for igual, se a promessa for igual à entrega, o resultado é zero. Zero é ruim? Não, zero é bom. Zero eu entreguei o que eu prometi. Agora, se eu prometi mais e entreguei menos, experiência negativa. Se eu entreguei mais e prometi menos, é experiência positiva. Qual que é o desafio? É entender esse equilíbrio entre promessa e entrega. Porque o marketing, ele vai querer prometer. Porque é muito melhor para o marketing prometer uma obra em 24 meses. A pergunta é: e vai vender? Vai Vai entregar. vender, mas e qual vai ser o passivo depois disso? É. Por isso que o alinhamento é muito importante. Exatamente. É mais fácil você dizer que você entrega em 36, entregar em 24, porque você solta uma super campanha, e aí você faz um super marketing em cima disso para os outros projetos que virão, né, do que ao contrário. Então, É isso. ter esse casamento, eu não eu digo que não é obrigação, é obrigatório ter. Então você ter o marketing às vezes eu chego numa empresa, e aí o marketing é uma agência, o comercial é outra, na reunião o marketing está sozinho, o comercial não está, ou o comercial está sozinho, o marketing não está. Eu falei: "Gente, vocês estão falando para a parede". Porque se o marketing não entender quais são as dores do comercial, "Ah, esse projeto aqui tem as objeções A, B e C". Exemplo, objeção de localização. A localização não é muito atrativa do produto. Mas ok, ele foi lançado, tem que vender. O que o marketing tem que fazer? Quebrar essa objeção através de algum argumento que vá transformar aquilo no digital, falando do entorno, para o cliente chegar mais preparado no comercial, para que ele evolua. Então, ou seja, existe essa tem que existir essa conexão. Então, assim, voltando aqui na Squad também, que acho que é uma boa prática isso, que eu estou citando. Dentro da Squad, a gente tem tanto o braço de projeto, quanto de marketing e o comercial. Significa dizer o quê? Por mais que os nossos serviços sejam modulares, nenhum projeto nasce sem um olhar do marketing. Nenhum projeto nasce sem um olhar comercial. Nenhuma estratégia de marketing nasce sem um olhar comercial. Porque a gente precisa validar isso. Cara, é isso, a tendência é essa desse local. Isso daí está correto, pode colocar. Não, olha, corrige isso daqui, porque nos últimos 10 anos, todos os produtos que lançaram com isso aqui venderam muito bem, então tem que corrigir esse projeto. Então é muito sobre isso, entender realmente como transformar, como tangibilizar
a expectativa. E é conversando, é alinhando que a gente tangibiliza isso, transforma a expectativa em realidade. Acho que o segredo de tudo que você falou é esse alinhamento. E eu imagino que por essa expertise que vocês têm há 8 anos no mercado, é o que Não, faz 8 anos, a Squad só 8 a squad não, anos. a squad, Ah, tá. vocês, é o que dá é talvez o que cria o desejo na incorporadora de trazer alguém que já resolve esse problema, porque de novo, para mim a experiência é humana. Tem alguém naquela cadeira que fala assim: "Puta, na boa, eu não quero pensar nisso. Eu vou perder uma margenzinha aqui, mas porra, resolve pra mim, porque eu não quero ter a dor de cabeça". Então, por mais que seja B2B, a gente ainda tá falando de relação humana, de human to human, no final das contas. Exato. É sempre você tá na cadeira do comercial da squad, a pessoa tá na cadeira do, sei lá, do Do projeto, do projeto. marketing, e a gente conversa e a gente resolve. É B2B, mas ainda assim são 2 pessoas que resolvem os problemas. Acho que esse é o ponto de qualquer experiência, é o que se alinha no mercado imobiliário, no mercado de luxo, seja ele qual for, em carro, em tecnologia, enfim, em qualquer coisa. Amanda, estamos chegando ao final do nosso Ah, que podcast. pena. Você vê que a coisa vai, Eu né, a queria. gente a gente tenta alinhar para ver para Eu ainda onde conversava mais vai. 1 hora ainda, Não, mas com tranquilamente. certeza. E quem sabe a gente ainda cria um Parte podcast 2, mais alongado, parte parte 2, 2, e parte aí vai 2. longe. Queria te agradecer pelo seu Obrigada. tempo, obrigado por estar aqui hoje, quase carnaval, né, a gente gravando, nem sei que dia é hoje, mas fevereiro, quase no carnaval. Mais uma vez obrigado pela aula, e deu pra perceber o quanto você, é apaixonada por esse mercado, enquanto você entende desse mercado, e como os clientes, imagino eu, devem sair felizes na hora de realizar esse sonho, seja comprando um apartamento com a poltrona da Versace, seja comprando um apartamento econômico, que é o sonho da vida sendo realizado. Exato. Se você quiser, aquela é sua câmera, pra deixar o seu recado final para quem está assistindo a gente, ela é toda sua. Queria agradecer esse momento, foi maravilhoso ter estado aqui, oportunidade única. Então, assim, eu espero receber um novo convite, venho com o maior prazer. A minha Mandinha, amei, tá? Então, fico aqui à disposição de vocês. E é isso, obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. A Obrigada a você, a Bruno. gente que agradece, Amanda. E claro, eu vou agradecer você mais uma vez, você, caçador de experiências memoráveis, que mais uma vez entendeu que experiência do cliente, B2B, B2C, é na verdade sobre entender sobre relacionamento humano, entender a expectativa do seu cliente, é entender de gente. Eu sempre falo, vou repetir, não vou cansar, vou bater nessa tecla, grande Simon Sinek: "Se você não entender de pessoas, você não entende de negócio". Ok. Pode ser engenheiro, arquiteto, marqueteiro, o que quer que seja. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, e você sabe que a gente só está aqui porque a Era acreditou nesse projeto, então quer revolucionar o atendimento da sua empresa. Inclusive o mercado imobiliário em peso usa a ferramenta da Era. Quer saber como pode acontecer na sua empresa? Aponta a câmera para esse QR Code aqui e vem aprender e descobrir como por muito menos do que você imagina, você pode atender melhor o seu cliente. Até a próxima.